Visão panorâmica. Ao instalar procedimentos operacionais, você fará melhor se preocupar com uma variável de cada vez. Esse processo tem a vantagem de ser relativamente simples. Por exemplo, suponha que você tenha Elícia, doe uma colega bem-sucedida seus procedimentos operacionais para habilidades em negociar, e agora queira transferir esses procedimentos operacionais para um amigo. Se você tentar ensinar seu amigo a gerar e usar algumas das variáveis de um dos procedimentos operacionais de uma vez, ou pior, alguns procedimentos operacionais de uma vez, ambos provavelmente acabarão sobrecarregados, e seu amigo ficará, sem dúvida, confuso. Se, por outro lado, você introduzir uma variável de cada vez, assegurando-se de que essa variável esteja no lugar certo antes de passar à próxima, será fácil para seu amigo seguir sua orientação. Impor variáveis demais ao amigo de uma vez e esperar que ele seja capaz de usá-las equivale a aumentar o volume de 6 rádios ao mesmo tempo, sintonizados em diferentes estações musicais, e pedir-lhe para prestar atenção às letras. Ou pedir-lhe para prestar bastante atenção a uma das sensações de seu corpo, enquanto 5 outros amigos o tocam, apertam, empurram e puxam com intensidades diferentes e em várias direções ao mesmo tempo. Lembre-se, quando você transferir uma habilidade, instale uma variável de cada vez. Ao começar a transferir uma habilidade, talvez descubra que muitas das variáveis necessárias já estão em seus lugares. O fato de uma pessoa não manifestar um comportamento em particular não significa que ela não esteja usando qualquer das variáveis subjacentes ao comportamento pretendido. Por exemplo, estávamos trabalhando com um casal que se dedicava à mesma atividade e que frequentemente tinha reações bem diferentes quanto a encontros de negócios próximos. Ele ficava otimista e confiante. Ela, preocupada e desconfortável. Descobrimos que ambos estavam fazendo testes futuros de como seria o encontro, ambos estavam testando o critério do sucesso, ambos tinham uma relação de causa e efeito de futuro para futuro de que sua atuação na reunião determinaria o sucesso. O futuro era para ambos mobilizador e estavam usando as mesmas referências. Qual a diferença? Para ela, o sucesso significava negociar e garantir um acordo para um contrato ao final do encontro. Como resultado dessa equivalência de critério, ela se preocupava em falhar e se sentia inadequada para a tarefa se imaginava qualquer possibilidade de algo impedi-la de fechar um acordo antes do fim do encontro. Seu parceiro sabia que teria sucesso se pudesse imaginar, se avançando rumo a um acordo, e avançar pode incluir qualquer coisa, de reagir a problemas a fazer apresentações adicionais para estabelecer uma relação pessoal que possa ser recompensada no futuro. Ele podia sair de um encontro sem selar um acordo com um aperto de mãos e não sentir que havia falhado. Nenhum deles questionava sua própria equivalência de critério, como a maioria das pessoas. Nunca ocorrerá a nenhum deles que o outro tivesse uma ideia diferente do que constituía sucesso. Ela. E se as coisas não derem certo? Ele. Do que você está falando? É claro que vai dar certo. Essa é uma ótima oportunidade. Ela. Só espero não estragá-la. Seria tão fácil perdê-la. Ele. Nós ainda nem nos encontramos com eles. Porque você tem sempre que ser tão negativa. Havia apenas uma diferença em seus procedimentos operacionais nesse contexto, e quando mostramos a ela como mudar sua equivalência de critério para sucesso para acompanhar a dele, ela imediatamente ficou mais à vontade. Obviamente, nem toda mudança é fácil. Também trabalhamos com pessoas cujos procedimentos operacionais em uma situação particular são completamente inadequados àqueles necessários para a habilidade que desejam. Isso não os desqualifica para a aquisição da habilidade. Significa apenas que é preciso fazer mais ajustes, e que, portanto, é preciso dedicar mais tempo ao processo. Uma vez que você conheça as variáveis, o tempo envolvido na aquisição de uma habilidade complexa composta de uma dúzia de procedimentos operacionais pode ser medido em horas, espalhadas ao longo de alguns dias. A aquisição de uma habilidade composta de poucos procedimentos operacionais pode ser realizada em 2 ou 3 horas.
A mudança que fizemos na mulher do exemplo acima levou 5 minutos. Mais adiante neste capítulo apresentamos exemplos de mudanças de equivalências de critério, bem como métodos para mudar ou colocar em prática todas as outras variáveis. É raro que todas as variáveis em todos os procedimentos operacionais precisem ser ajustadas ao transferirmos uma habilidade. Se tiver destreza com todas as variáveis, contudo, e se quiser investir o tempo necessário para isso, você terá as ferramentas de que precisa para transferir qualquer habilidade, para qualquer pessoa, em qualquer contexto. O NIV. Que você esteja pronto para instalar CM em si mesmo ou em alguém uma habilidade particular. Não é necessário modelar primeiro os procedimentos operacionais que você ou a outra pessoa já estejam usando. Para cada habilidade que modelar usando o método Imprint, você terá, se tiver seguido todas as diretrizes até o final, uma lista de atividades e procedimentos operacionais completa, um pacote completo. Isto é, você terá uma receita que relacionará todos os ingredientes e incluirá todas as instruções para o preparo daquela habilidade em particular. Você sabe como preparar o prato, e tem todos os ingredientes. Nada o impede de limpar a mesa de trabalho, reunir os ingredientes e preparar a refeição. As receitas são como softwares de computador para os seres humanos. Todos compartilhamos os mesmos hardwares biológicos e neurológicos que nos possibilita perceber e avaliar informações nos 5 sistemas sensoriais. Podemos ver as coisas à nossa volta, bem como criar imagens internas. Podemos ouvir os outros falarem, bem como conversar intimamente conosco mesmos. Percebemos a diferença entre o frio e o quente, o pesado e o leve, o suave e o áspero, o salgado e o amargo. Podemos recordar músicas, emoções, visões, sons, conversas, etc. As informações que estamos realmente processando através de nossos sistemas sensoriais em um contexto particular, as avaliações que fazemos, as lembranças que evocamos, as sensações a que prestamos atenção, etc. São o software que estamos utilizando nesse contexto. Mude o software e você mudará o resultado. Se você der a partida em um programa de processamento de textos em seu computador, obterá um processador de texto. Dê a partida no programa para jogar Come e seu computador não mudará, mas a tarefa que ele desempenha vai mudar. Você não pode usar seu computador para escrever uma carta enquanto o programa do Come estiver rodando. Rode o programa para otimismo e confiança e você ficará otimista e confiante. Rode o programa para preocupação e desconforto e é isso que terá. Uma vez que você disponha da receita ou do programa para uma habilidade, pode passar diretamente à sua execução. Essa é a abordagem que usamos em outro de nossos livros, Know-how, Guided Pro, Grants for Inventing Your Own Best Future. Esse livro contém sequências de instruções que instalam no leitor os procedimentos operacionais para algumas habilidades importantes na vida. Vale a pena estudar esses procedimentos de instalação. Eles contêm centenas de exemplos de transferências de cada uma das variáveis no método Imprint. A maioria dos exemplos usados ao longo do resto deste capítulo é retirada do livro Knowhow com uma outra abordagem que pode ser utilizada quando se quiser instalar uma nova habilidade. Consiste em identificar primeiro as variáveis que você ou outra pessoa está usando, e em seguida acrescentar ou mudar apenas aquelas variáveis que precisam de mudanças, como fizemos com a mulher de negócios no exemplo acima. Você está familiarizado com o método para determinar fio das variáveis que uma pessoa já está usando em um contexto particular. O método é o processo de iniciação e descoberta apresentado no capítulo anterior. A única diferença é que agora você está usando as mesmas técnicas para a identificação de atividades existentes, procedimentos operacionais e variáveis, não para modelar uma habilidade, mas para determinar o que já está no lugar que pode ser usado, e o que precisa ser acrescentado ou modificado. Devido à etapa de iniciação acrescentada, essa abordagem demorará mais do que a outra, mais direta. Entretanto, apesar desse aparente retrocesso, a segunda abordagem tem uma vantagem, e com frequência a achamos preferível.
A vantagem aparece exemplificada no nosso exemplo anterior da equipe de negócios formada por marido e mulher. Poderíamos ter simplesmente iniciado o procedimento operacional e em seguida o transferido para ela, sem iniciar primeiro o procedimento operacional dela. Afinal, o procedimento operacional dela a fazia se sentir preocupada e inadequada, um resultado que a maioria das pessoas não consideraria uma habilidade a ser modelada. Mas há uma pérola escondida no canto de seu procedimento operacional. Antes de ir para um encontro, ela considera integralmente objeções e problemas em potencial. Como resultado desse teste futuro, ela fica bem informada de quaisquer obstáculos que estejam no caminho ou que provavelmente venham a surgir. Já sua equivalência de critério precisa de uma mudança. Entretanto, o teste futuro que ela faz é valioso e merece ser mantido. Ele lhe propicia um conjunto de referências que pode usar para planejar e afastar possíveis dificuldades. É um teste que o marido precisava para moderar seu otimismo incontido. É um teste que muitas pessoas poderiam usar, e talvez não o tivéssemos descoberto se não tivéssemos iniciado os procedimentos operacionais dela. A modelagem dos procedimentos operacionais de qualquer pessoa, para qualquer contexto, provavelmente revelará ao menos alguns aspectos interessantes que sejam valiosos ou em algum outro contexto ou quando usados no mesmo contexto com uma constelação ligeiramente diferente de variáveis. Uma vez que você conheça os procedimentos operacionais que quer transferir, a instalação de uma habilidade através do método Imprint envolve duas etapas principais. A primeira é ensinar ao seu aluno ou a si próprio como aceder ou gerar cada uma das variáveis requeridas. A segunda etapa consiste em instalar as variáveis através do uso repetido, prática, e de uma forma especial de ensaio chamada ponte para o futuro. Aprender a gerar variáveis e praticar o seu uso é um processo análogo àquele por que você passaria para aprender um esporte. Por exemplo, suponha que você esteja de férias em um local onde haja quadras de tênis. Se sentir atraído pelos movimentos agressivos, porém soltos, dos melhores jogadores e pelo rangido dos tênis na quadra, mas nunca tiver jogado tênis, poderá se apresentar ao professor e combinar uma aula introdutória. Durante a aula o professor lhe explicaria os fundamentos do jogo. Ele mostraria como segurar a raquete e como mover os pés, joelhos, ombros, braços e a cabeça quando quiser dar um fore, HTML ou um backhand. Ele lançaria bolas em sua direção para que pudesse praticar as jogadas. Durante todo o tempo ele estaria observando-o com atenção, dizendo-lhe quando dobrar os joelhos, para onde olhar, quando mover o pé direito em vez do esquerdo, como e quando virar a raquete, etc. Ele sabe quais movimentos são novos para você, e que é preciso praticá-los para dominá-los. Ele também sabe que o jeito que você usar ao praticá-lo será o jeito que será instalado. Por isso, ele se assegura de que você esteja desenvolvendo os hábitos corretos. Como qualquer principiante, você estaria tentando se concentrar em tudo ao mesmo tempo. Você provavelmente seria desajeitado e certamente ainda não estaria pronto para jogar, mas, ao final da primeira aula, você teria uma experiência do jogo de tênis, ao menos no nível dos principiantes. À medida que você continue a treinar, os movimentos se tornarão cada vez mais automáticos, até que você jogue tênis e preste atenção a outras coisas ao mesmo tempo, como estratégia de jogo, sem ter que se preocupar com os fundamentos. E o treino, a repetição dos movimentos individuais necessários, o responsável pela melhora e pelo domínio alcançado ao final. Do mesmo modo, quando ensinamos alguém a gerar variáveis e procedimentos operacionais, é preciso ter em mente que a pessoa está aprendendo algo de novo, e que é preciso ajudá-la a praticar até que ela pegue o jeito da coisa. Ficar ao lado dela enquanto pratica algumas vezes permite verificar que ela esteja gerando e usando corretamente as variáveis. Em outras palavras, o procedimento de instalação no método Imprint faz pelas aptidões e habilidades mentais o que outros métodos de ensino alcançaram para habilidades físicas como esqui, golfe e tênis.
Depois que seu aluno tiver praticado o novo procedimento operacional algumas vezes, estará familiarizado com as metas a serem alcançadas com seu uso. É preciso então garantir que ele usará o novo procedimento operacional nos contextos em que precisa dele. A ponte ao futuro permite conectar o procedimento operacional a contextos futuros. A ponte ao futuro é uma forma de ensaio mental. Imaginando como seria estar de fato nas situações que ela espera que ocorram no futuro, imaginando a utilização do seu novo procedimento operacional e a manifestação completa do comportamento pretendido, ela vincula o procedimento operacional àqueles contextos futuros. Esse treino adicional ajuda a garantir que ela usará automaticamente no futuro o novo procedimento operacional. A melhor ordem para se instalar variáveis é diferente da ordem em que sugerimos que deveriam ser aliciadas. Quando modelamos uma habilidade para revelar as variáveis subjacentes, o processo em que nos engajamos é análogo a abrir um relógio de bolso para examinar e limpar seu mecanismo. Começamos por remover a tampa externa, o que nos dá acesso à primeira camada de rodas e molas. Passamos então à próxima camada, uma de cada vez, com cada peça removida dando acesso à próxima, até o fim da tarefa. Para remontar o relógio, reunimos as partes numa ordem diferente daquela utilizada para retirá-las. A mesma coisa ocorre na transferência de habilidade. Cada procedimento operacional se assemelha a uma estrutura distinta, com as referências e as relações de causa e efeito formando uma base para os testes, que juntos fornecem a estrutura temporal mobilizadora sua sustentação contínua. Se estivéssemos construindo uma, colocaríamos primeiro a base e instalaríamos o telhado somente depois que as paredes estivessem prontas. Do mesmo modo, quando transferimos uma habilidade, é necessário instalar primeiro as referências e as relações de causa e efeito. É com esses materiais que os testes são construídos. E, sendo a estrutura temporal mobilizadora a manifestação de um ou mais testes que são feitos, seria inapropriado, se não inútil, preocupar-se com a categoria de mobilização antes de instalar os testes requisitados. É preciso assinalar um último ponto antes de completar essa visão geral do processo de instalação. O que se segue não é uma apresentação exaustiva. Poder-se-iam escrever volumes inteiros sobre os diversos métodos de instalação de procedimentos operacionais. Há muitos temas diferentes que podem ser seguidos na instalação de variáveis, e há variações sobre cada um desses temas. Nos nossos treinamentos, gastamos mais tempo com a instalação do que com qualquer outro aspecto do método. Às vezes, devotamos mais tempo à teoria e à técnica da instalação do que reservamos a todos os outros aspectos combinados. O tópico da instalação não pode ser integralmente explorado em um livro, e certamente não cabe em um capítulo. Assim, apresentamos somente os pontos básicos aqui. 2. Voltamo-nos agora para as técnicas básicas de instalação de cada variável. As variáveis são discutidas na ordem em que sugerimos que sejam instaladas.